Muito bem, pessoal, voltamos para mais uma aula. E olha, agora eu vou aproveitar esse momento, mandar um abraço forte para todos os nossos estudantes, os nossos professores presenciais. Na aula de hoje, galera, vou aproveitar também antes de iniciar a aula e solicitar que todos vocês, meus queridos, peguem o material que vocês receberam aí, já vão fazendo as anotações, tá bom? Para surgir alguma dúvida, pode pedir aí, o professor presencial repassa para nós através do nosso grupo. E lá no grupo a gente responde, na hora que chegou a mensagem, se nós estivermos fazendo alguma outra aula, preparando um material, nós vamos responder para vocês, tá bom? Galera, a aula de hoje é a aula 37.1. Na aula 37.1 nós vamos falar sobre psicultura parte 2, aonde que trata somente de reprodução. E essa reprodução, ela está linkada com o quê, professor? Só reprodução artificial. Quais são os procedimentos que nós realizamos para a reprodução artificial e manejo reprodutivo? Manejo reprodutivo é uma coisa, reprodução artificial é outra. Vamos lembrar aqui uma coisa, professor, essas últimas aulas nós estamos focando muito em reprodução mesmo. Sempre estão perguntando, né? Porque é bem claro, quando nós falamos de reprodução de bovino, é muito claro falar de reprodução de suíno sobre um fator, equalização e sincronização. Equalização é você fazer um lote. Não, vamos falar diferente. A sequência correta. Sincronização de cio, você permite várias fêmeas serem fecundadas ao mesmo tempo. Logo, elas vão parir simultaneamente, na mesma semana. Simultaneamente, mas eu estou querendo dizer assim, na mesma semana. Isso facilita o manejo. E depois você faz a equalização do lote, que é que o lote se desenvolva homogeneamente até a hora do abate. Mas tem algumas espécies que não é desse jeito, pessoal. Tem algumas espécies, como aves, peixes, né, que você não tem como você fazer esse negócio de sincronizar. Não, por exemplo, perguntam muito, professor, sobre processos, né, como você está fazendo criação. A galinha poedeira, quando está botando o ovo, ela não fica choca. Não tem a galinha quando está choca? Ela faz o ninho, ela prepara o ninho e vai lá e fica chocando os ovinhos. Ela tem uma característica, ela tem um comportamento. Você chega perto, ela arrepia toda a plumagem dela, a pena, faz um barulhinho e baixa o bico para proteger. As galinhas poedeiras, elas não têm esse comportamento. Isso tanto entra na produção de codornas, e as codornas nunca vão chocar aqueles ovos. São comportamentos que nós temos que retratar em relação ao manejo. Na piscicultura artificial, também ocorre o mesmo processo. Nós sabemos, vocês já estudaram lá na biologia, o processo de fecundação dos peixes, que é externa. Então, como é que se realiza esse processo, professor, de equalizar um lote? Nesse caso, de peixe. Por exemplo, quando eu falo lote, vamos lá. Fala lote. Não tem um papo. Pega uma família, um homem, uma mulher, aí o homem e a mulher têm 5 filhos. Perfeito? Então, pensa, raciocina assim. Então, eu tenho um casal com 5 filhos, 2 com 5 filhos, 3 casais, cada um com 5 filhos. Se a gente transferir isso para uma matriz, transferir para o reino da criação, criar porcos. Um porco, vamos supor, eu tenho um macho, eu pego um macho e fecundo 10 fêmeas. Pego um macho e fecundo 7 fêmeas. Cada fêmea me dá 7 filhotinhos. Isso é um lote. O lote da ninhada. Tem que crescer juntos, desenvolver juntos e chegar no peso de abate juntos. Então, tem 2 procedimentos. Sincronizar é fazer com que a matriz tenha, na mesma semana, a cria. Questão da diferença de mais ou menos 24 horas.
A maioria uma começou a parir, aí em 30 minutos depois a outra começa a parir, a outra começa a parir, sincronia. Mas como você tem matrizes, 10 matrizes, isso pode levar no mínimo uma semana, que aí o manejo de cuidar daqueles animais é feito naquela semana. Você se prepara para aquele manejo. Como é que é feito isso em peixe, professor? Como é que você faz um lote de peixe, você sincronizar? Por exemplo, você foi contratado para fornecer, como é que fala o nome, meu diretor? Fornecer alevinos. Você vai vender os filhotinhos do peixe que é alevinos, daqui 15 dias os alevinos têm que chegar lá. Então eu tenho que preparar o lote. E tem um procedimento para isso. E outra, o termo sexagem. Como assim, professor? Tem pessoas que falam assim, eu não quero fêmeas, eu quero só macho, ou eu só quero macho, eu quero 50% de fêmea e 50% de macho. Então você tem que fornecer as características do mercado. Isso eu só estou falando da sexagem. Quando a gente fala sexagem, é separação do sexo, de macho e fêmea. A postura, um pintinho. Quando tu olha o pintinho, é tudo igual. Você não tem dimorfismo. Então você tem que fazer dimorfismo. Lembra a palavra dimorfismo? Dimorfismo é quando você olha e consegue separar o sexo. Exemplo, bovinocultura de corte. De longe tu sabe quem é. Criação eu fiz aquele negócio de ema não, avestruz. De longe sabe quem é macho, quem é fêmea. Peixe, como é que eu vou saber dimorfismo de peixe? Dimorfismo das aves quando são filhotinhos, que são iguais. E aí o mercado quer fêmeas ou quer machos. Então todo esse processo da reprodução artificial e também manejo de reprodução, a gente vai ver aqui passo a passo, tá bom? Claro que aqui é só uma aula introdutória, nas outras aulas a gente vai aprofundando. E pessoal, aula geral aqui. Por quê? Porque existem pequenas diferenças em números, datas e concentrações de soluções para cada espécie. Algumas podem bater, outras não. Exemplo, né? Aqui quando a gente começar a falar sobre a cada 24 horas tem que mudar a temperatura da água para aquelas larvas, porque existe o nome larva, alevino, juvenil e aí vai para adulto, peixe. Só que nós temos espécies aqui no estado de Rondônia que tem uma variação do tempo de reprodução, que a gente faz a indução dessa reprodução. Então a gente vai verificar cada um é um sistema de manejo reprodutivo. Vamos lá, porque eu estou falando todo o assunto da aula, mas não passei os slides para vocês darem uma olhada. Então, meu diretor, aumenta a tela aí para nós, por favor. Então, a habilidade da aula de hoje, a habilidade de número 5. É a habilidade de número 5. Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às ciências da natureza para resolver problemas reais do ambiente da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informações. Olha aí. Vamos aqui então passo a passo? Vamos! Um passo fundamental para o êxito da desova artificial, aqui ó, aqui é uma coisa que eu vou ter que ficar aqui ó, desova artificial é a triagem dos reprodutores. As fêmeas devem apresentar abdômen abaulado, abaulado, flacidez da região ventral e papilas urogenitais bem irrigadas.
Ó, aqui, ó, bem aqui é a papila urogenital. Elas ficam... Não tem quando você... Ah, gente, foi o que me deu como exemplo. Não tem quando você olha pro nariz do vovô e da vovó bem aqui? É cheio de vasos. É desse jeito que fica. Desse jeito que fica. Não tem... quando aquelas parecendo veiazinhas, microvias, né? Um monte na perna aqui, um monte. Fica desse jeito. E fica tufadinho. Tufado. Então, isso são características, pessoal. Só que, professor, a fêmea quando fica com o abdômen abaulado, flacidez da região ventral e a papila urogenital, que é onde está esse círculo aí, bem irrigada, é a forma natural que ela está apta a realizar a corte. Aí o macho fica andando nela, fica passando por ela, entendeu? Só que aí, no cativeiro não tem esse comportamento. Quando você assiste uma Neo Geographic, ou não sei o que lá da Band, né, que você vai assistir aqueles negócios lá de animais, a temperatura da água também, por exemplo, quanto mais gelado a água, que é a época de acasalamento dos... Como é o nome daqueles peixes aqui? Não. Salmão. Eu sei. No salmão. Fica gelado. Carpa. Só que aqui na região norte é o mesmo procedimento. Tem época, o meio auxilia o peixe a entrar nesse processo de ficar receptível. A fêmea. Professor, isso aqui nós... Manda aqui para mim, meu diretor. Esse processo de nós realizarmos, por exemplo, esse processo de realizarmos com que a fêmea fique receptível é artificial. Nós utilizamos, então, produtos. Produtos não são produtos sintéticos, são produtos... Eu coloco assim, não vou falar natural. Muito estranha essa palavra para mim. São produtos orgânicos, tirados de outros animais que são aplicados na fêmea, que vão levar a fêmea a desenvolver um ciclo. Que ela vai estar... Um ciclo, que se fosse humano a gente falava ovulação. Ovulação, mas não é ovulação. Ela fica com as características de quem está apta à reprodução, apresentando o abdômen abaulado, flacidez na região ventral e a região urogenital fica muito, muito vascularizada, tá bom? Pode aumentar para mim, meu diretor. Procedimento. O procedimento mais comum é o manejo ou a prática que a gente denomina de indução. Indução ou aplicação hipofisária. Então, essa substância são extraídas de carpas, da maneira similar que é utilizada em outras espécies, como o pacu e o tambaqui. Então, no pacu e o tambaqui, também utilizamos a retirada da hipófise e é transferida na região dorsal do animal. Professor, é muito fácil falar aqui que é para aplicar na região dorsal, mas aqui nós não vamos falar concentração da glândula da hipófise, falar em concentração. ml aplicado, né? Porque isso é uma técnica. Tomar cuidado, você não vai ficar aplicando essas coisas nos animais. Isso vai fazer com que ocorra o processo de desenvolvimento do comportamento desse animal estar apto, vai produzir a ova de peixe, para que ocorra o processo de reprodução. As fêmeas, geralmente,
recebe uma injeções desses hormônios em intervalos de 8 a 10 horas, em doses respectivamente, dependendo de meio a 5 miligramas por quilo de fêmea. Só uma coisa, aqui nós estamos colocando, de forma geral, pacu, se você for utilizar para realizar o pacu ou tambaqui, tá? Mas não a concentração. A concentração a gente vê isso depois, não também aqui na aula. Pessoal, este procedimento de 8 a 10 horas tem um intervalo de processos assimilativos. Por quê? Nós sabemos que os peixes, né, eles estão em um ambiente que eles têm que alterar, né, o seu comportamento metabólico, que vai auxiliar. Mas, professor, esse peixe está num tanque. Então, o que isso faz? Nós alteramos a temperatura da água para que o metabolismo desse animal aumente. E aí tem uma temperatura ideal que você faz com que ocorra a melhor absorção. E os processos, vamos lá, farmacogenéticos, farmacocinéticos e a farmacodinâmica. Farmacogenética é o processo de resposta do organismo a um determinado medicamento. Farmacodinâmica é a forma com a qual esse fármaco ele se distribui, ele entra no metabolismo do animal. Nós temos dois tipos de metabolismo, meus queridos. Nós temos dois tipos, não, desculpa. Nós temos o metabolismo que se divide em catabolismo e anabolismo. E nas vias metabólicas, quais são as vias? Nós temos as vias de metabolismo de proteína, metabolismo de lipídio, metabolismo proteína, lipídio, hormônio, metabolismo de hormônio e o metabolismo são 4. Mas o tio vai lembrar daqui a pouco, né? Né? Mas aqui, ó, não, don't you worry. Metabolismo de proteína, metabolismo de lipídio, metabolismo de hormônio e carboidrato. Qual desses aqui que é interessante agora para nós? Se eu estou falando de indução de reprodução, é o metabolismo de hormônio. Metabolismo... Vitão tá acordado. Metabolismo de hormônio. Então, quando você faz a via hormonal, porque você vai induzir... professor, eu não estou entendendo nada. Então, é muito fácil, meus queridos. Não tem como as mulheres querem... vamos fazer uma paralela aqui. Para mim, meu diretor, vamos fazer um paralelo aqui. Meus queridos, não tem quando as mulheres não conseguem, por algum motivo, alguns fatores, ficar grávidas de forma convencional, aí elas realizam um tratamento, né? Esses tratamentos são diversos, mas se utiliza a indução hormonal. Essa indução hormonal, esses produtos são utilizados, vai para a via de metabolismo do hormônio. E desta forma começa-se a produzir, né, os óvulos, a ocorrer o processo de preparação do útero para receber o zigoto, né, para se desenvolver em embrião. É da mesma forma que não é da mesma forma, mas o sentido do pensamento que é feito na indução para a reprodução de peixes. Tem uma diferença aqui, ó. Quando a gente fala da reprodução de suínos artificialmente, a gente fala da reprodução de bovinos artificialmente, ninguém usa hormônio. Como assim, professor? Lembra? Se faz a coleta do sêmen do macho, leva para o laboratório, verifica a qualidade daquele sêmen, tem um procedimento. Por que tem que saber a qualidade do sêmen, professor? Para você poder fazer a diluição. Um macho
uma coleta dá para quantas bisnagas? Cada bisnaga vai para quantas matrizes? O macho de qualidade tem uma variação de 6 a 7 matrizes. E lógico que você tem que fazer o cálculo da segunda dose, do reforço. Com isso, pessoal, de qualidade, a gente pega depois, recolher o sêmen. Lembra? Você coloca o preparo da fêmea para ela receber essa inseminação, mas não precisa utilizar hormônio na fêmea, porque ela já está, só colocamos, lá vai eu falar, o D500, eu sei que é muito antigo, né? Tem no mercado aí, mas o D500 é um indutor de cio em fêmeas, principalmente em suíno, que você aplica D500 e você consegue sincronizar o quê? A ovulação. Diferente agora aqui, que nós vamos ter que fazer um comparativo, porque a temperatura da água tem que ser controlada para que esse metabolismo seja ativado. Exemplo, lá vai, os exemplos que eu uso que eu acho 10, cara, são muito aleatórios. Exemplo, é igual quando esse pessoal que usa bomba, meu Deus, vai ser cortado esse programa. Programa não, essa aula. Quando usa bomba, se tu aplicar e você não for fazer lá a atividade física, você utilizou um hormônio e você não vai, você não ocorre o processo de desenvolvimento. E para que o peixe desenvolva a ovulação, você altera, controla a temperatura da água para que o metabolismo da via hormonal seja ativado. Tá, eu estou ficando muito específico. Vamos, aumenta a tela aí, meu diretor. Vamos, aqui é só a aula, vamos dar um curso também para a pessoa saber o que está acontecendo, né? Igual perguntar assim, como é que nascem as criancinhas? Aí tu vai dar meiose e mitose ainda. É só falar como nasce, né? A cegonha atrás, assim. O macho, aquilo lá foi para a fêmea. Agora é o macho. Por quê? Tu tem o porco, tu tem o boi, eu faço uma boneca imitando uma vaca, tem o licor, que é aquele negócio. Tu pega o licor da fêmea, chama de licor. A gente pega esse licor, não é licor de cereja, não. Pega o licor e suja a boneca. A boneca, a gente fala boneca. Ele vai, quando ele botar o negócio fora, tu tem um tubo, um coletor, é um coletor. Esse coletor, imagina um cano, que ele tem um cano e por aqui fora tem um negócio com água morna, 37 graus, quer dizer. E aqui entra aqui o aparelho reprodutor dele, aí como aqui está quente, e você tem que segurar. Então ele segurou, aí espera todo o esperma. Um coletor. Agora do peixe não. Vai pegar aonde? O que tu vai pegar? Não tem onde pegar. Aí o macho, em geral, recebe a aplicação única. Então, o macho, pessoal, não tem como nós realizarmos o processo de coleta de esperma do macho como se é feito nos outros animais. É por indução. A segunda injeção nas fêmeas em dose de 1 a 2 miligramas de macho. Então, a quantidade de hormônio que é induzido no macho é diretamente proporcional à quantidade de fêmeas ou óvulos que você vai captar da fêmea. Tudo bem? Claro que tem um período de descanso, um período de manipulação desses materiais, células germinativas. Tá bom. Os gametas... aqui, ó. Muito legal. Olha, muito legal. Ó, quando a gente falou a região, só que não dá para ver direitinho, né? O urogenital, ela fica bem vascularizada.
Os gametas podem extrusados. O que é extrusar, professor? É quando você faz aquela quando faz a massagem da cavidade torácica para a cavidade ventral. Já sei. Eu estou dando uns exemplos aqui, cara, muito aleatório. Extrusar. Uma pessoa pode falar assim, extrusar é a saída do esperma do peixe. Extrusar. Professor, é a mesma coisa que ejaculação? Não. Porque extrusar, meus queridos, quem tem espinha, levanta a mão. Pega o dedo, faz a espinha. Não tem como tu faz assim, puf, aí tu vê a espinha saindo, ela... O cravo, aí o cravo vai saindo. Isso é extrusar. É diferente no peixe. Porque tem toda a técnica. Você vai apertar o abdômen, aí vai extrusar, vai saindo. É totalmente diferente o processo. Extrusados para fertilização a seco após 130 a 270 graus. Depois da segunda injeção, período de latência, podendo usar 230 horas graus do valor referente. O que é isso? São as miligramas. É bem vascularizado, é isso mesmo. O período de latência, juntamente com a seleção da fêmea, são fatores determinantes para que se obtenha alta taxa de eclosão. Alta taxa de eclosão. Calma aí que eu acho que eu tenho que explicar alguma coisa aqui. Porque às vezes a gente só escreve um texto, mas o conteúdo está na cabeça. Tá. Professor, oi. É sobre essa latência, esse período de latência. Ele é necessário, pessoal. E, isso aqui é muito importante. Entre o período de latência, tu tira os ovos da fêmea. É isso. Aqui, ó. Se a temperatura... Aqui que nós estamos vendo aqui, ó, isso é extrusar também na fêmea. Num período que você vai retirar, como é que a gente chama isso? Não é ovos, como é que é? Estou tentando lembrar. Que a gente tem pessoas que comem de outros peixes, da fêmea. Não deixa de ser óvulos, tá? Mas isso é... Como é que chama? Quando tu pega um peixe, compra um peixe e corta, tá cheio desses negócios. Né? Ovada, né? Ovada. Então, assim, ó, a temperatura da água, pessoal, tem que estar em 28 graus. A fêmea vai liberar os óvulos, mas tem outro nome, tá óvulos, mas eu sei que tem outro nome. Aproximadamente 8 horas após a segunda dose. Aí que tá. O tempo, isso não tem como conservar, tem que sincronizar. O macho, quando tiver... Qual é a palavra usada? O macho, quando tiver... Cara, eu vou voltar, não acredito, voltei. O macho, quando tiver... Período de latência, no período de latência, você faz a extrusão da fêmea. Período de latência, você faz a extrusão da fêmea, tá? E aí o movimento, pessoal, é um movimento que você faz, ó, da parte da abdômen para o ventre. Abdômen para caudal. Que ventre? Ventre tá errado. Parte anterior para a parte caudal. Então, tórax e cauda. Tórax, só que, ó, da fêmea. Perfeito. A fêmea, tá vendo aqui, ó? É aqui, ó. Nesse sentido. Só que aqui, bem aqui tá o meu umbigo, não tá? Vai pra cá, meu querido. Daqui pra cá, ó. Frá. O macho não. O macho é na lateral. Tem essa diferença. Tem essa... Meus queridos, pode passar pra mim aqui, meu diretor?
Uma coisa importantíssima. Ó, vou mostrar logo aqui, ó. Essa aqui é a parte da retirada da produção da... Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Esse é o macho, tá? Cada fêmea produz em torno de 10% do seu peso vivo em óvulo, sendo que cada grama possui em média de 2.200 óvulos, que depois de fertilizados e hidratados, a gente consegue fazer o processo todo de fecundação. Mas deixa eu voltar aqui. Ó, isso aí é uma fêmea. Uma fêmea. Agora que vem, meu diretor, para mim. Meus queridos, aqui são as informações, eu já falei dessas informações, mas deixa eu mostrar uma prática para vocês. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso é da fêmea. Tá vendo esse azulzinho? Tá pegando a parte ventral dela. Ventral. Parte embaixo do ventre para caudal, mas é aqui. Essa é a forma de extrusão dos óvulos das fêmeas. Como é que é do macho, professor? É o mesmo sentido, só que é na lateral. Aí tem que tomar muito cuidado. Na lateral. Eu sei que nós estamos usando espécies diferentes aqui, por isso que é bom frisar. E tem uma diferença também. Aqui, pessoal, temperatura da água 23 graus. Aqui o receptáculo, tá? Onde você vai pegar e colocar os óvulos, ele está nessa temperatura. Observação do macho. Meu diretor, aumenta a tela aí para mim, por favor. Isso, olha aí, ó. Esse do macho, pessoal, não está com a temperatura da água. O macho não. Tá bom? Esse aí não. Você vai pegar esse e depois você vai fazer uma diluição na proporção com solução proteica. Solução proteica? Não. Proteica não, desculpa. Minerais vitamínicos. Exemplo, tem pessoas que fazem essa ressuspensão com água de coco. Quando a gente vai fazer água de coco, tem minerais e vitaminas. Vamos lá, galerinha. Eu sei, tá todo mundo falando assim, professor, calma aí. Aprendemos na biologia. O esperma, o que você vê, o esperma, o líquido, é esperma. Dentro do esperma tem espermatozoide. Espermatozoide. Esperma é o líquido. Espermatozoide está dentro. E no esperma tem pH, acidez e vitaminas necessárias que vão deixar o espermatozoide vivo. É a mesma coisa com o dos machos? Sim. Mas só que tem só uma diferença. Os machos, o peixe que eu estou falando de ser humano. O líquido para sobrevivência. O peixe, ele não tem esse líquido. O líquido, o sêmen, ele pode... Só um minuto. Aí, para não deixar acontecer isso, sair do estado o estado aquoso, o peixe não faz isso. Aí tu usa água de coco, ou tu usa um preparo com cloreto, magnésio e glicose, faz uma solução. Se tu não tem dinheiro para comprar o material, você pega água de coco, coa para poder diluir, senão morre, tá? A gente vai ver depois. Aí, ó, atenção, deve ser dado no momento do... Olha aí, ó. Tem que ser uma atenção no momento da coleta do sêmen para evitar o quê? Urina. Não pode apertar muito a parte abdominal do macho, porque a urina pode fazer com que ocorra a inativação do espermatozoide. Já o manejo de reprodução, após a eclosão, as larvas apresentam um tamanho em torno de 3 milímetros. Larvas! Todo peixinho, quando nasce, a gente larva. Depois ele vira levino, tá? Sendo que começam a se alimentar 40 a 48 horas depois. Ei, obrigado, Senhor! Professor, isso aqui é a média? É a média. Tem umas que começam a se alimentar 32 horas depois.
O máximo, 32 é muito pouco, está fora da margem, não está, professor? Tá. Tem que ver qual é a espécie que você está trabalhando. A tilápia, 32 horas. Nasceu, leva 32 horas para começar a se alimentar. O tambaqui, se eu não estiver enganado, é 45 ou é 46. O tambaqui. Então, depende da espécie, tá bom, pessoal? Isso aí é de forma geral. Lembrando, isso aqui é de forma geral que nós estamos falando. Para cada larva tem uma especificação de data, hora, quantidade de indução de hipófise por causa do peso do animal. Ah, tá. Professor, qual é, voltando, esse negócio da alimentação, qual é a importância? Né? Está lá no exercício, vai ter exercício sobre isso. É porque você não... Os peixes, pessoal, se alimentam de micro-organismos, fitoplânctons e zooplânctons. E você tem que preparar esse material antes. Tudo tem que estar estrategicamente no organograma. A ração também é diferente. Tipo de ração para quem está iniciando a alimentação, fase de desenvolvimento e fase de engorda. Então, você tem... Porque se você der ração ou der um alimento para esse animal que está em um tanque com temperatura, pH, esse pH se for alterado, porque a ação azeda, a ação é Freud, eu falei ação. A ração pode azedar se o animal está ali e não come. E esse processo pode acontecer a alteração do pH. Aí causa doença, ou então parasitoses. Aqui está explicando que por que ele não come. Ó, tem alguns aproximadamente de 2 a 3 dias após o período apresentam o aparelho digestório. Está em formação. Então é aquele negócio que eu falei, ó, o saco vitelíneo. Esse animal tem, é igual o pintinho. Pega o pintinho recém-nascido e sopra na barriga. Vai ter uma bola amarela. É o vitelo, aquela parte do ovo amarelinha, está lá dentro. Ele não come, ele alimenta daquilo. Até que o trato gastrointestinal dele, até que a moela fique calejada. É o tempo. É uma semana. Uma semana por quê? Porque depende da raça da galinha. Tem umas que levam 3 dias e consomem todo o vitelo. Tem outras que levam 4 dias. Então, mais ou menos uma semana, ele não vai comer. Ah, também por causa do processo do desenvolvimento da bexiga natatória. Conforme os peixes vão aceitando o alimento, aí sim já estão em fase de desenvolvimento, saindo do processo larval, e a gente agora chama o processo larva, e depois vem o alevino, que é o processo de alevinagem. Após 30 dias, olha aí, ó, alevinagem. Os peixes atingem 12 centímetros, mais ou menos de 30% a 40% sobrevivem. Professor, em média, um lote, exemplo, um lote, eu expliquei lá no início o que é o lote. Como é que eu sei que aquele reprodutor é bom, o macho? Como é que eu sei que aquela fêmea é boa? Após um mês, a taxa de sobrevivência tem que ser o quê? Com médias de exclusão até 30 dias de vida em torno de 15%. Não pode aumentar. Abaixo disso é bom, acima disso não é bom evitar. Não é economicamente viável. Para mim, diretor, não é economicamente viável o processo de produção. Pode voltar. Não é economicamente viável o processo de produção se essa taxa ficar variando muito. Então é importante manter essa taxa. Professor, essa taxa é para qualquer espécie? Não, meu querido. Isso depende da espécie que você está utilizando. Como essa aula foi uma aula geralzona, pessoal, nós temos espécies específicas. Poxa, diretor, nós temos espécies específicas, foi boa, viu? Nós temos aulas direcionadas para características de cada espécie aqui no nosso estado, tá bom? Aguardo vocês, até a próxima. Tchau, gente!